Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito dessa obra, né? Fonte Viva, de Emmanuel, composto pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier. E hoje a gente vai bater um papo sobre o seu capítulo 2, que se intitula Modo de Fazer. Esse capítulo, Emmanuel vai buscar inspiração na carta de Paulo aos Filipenses. É no capítulo 2, versículo 5 dessa carta, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Né? A gente gosta muito de buscar contextualizar a informação da qual Emmanuel se inspira, porque muitas vezes essa contextualização nos ajuda a entender melhor o que Emmanuel tem para nos apresentar. E a epístola de Paulo aos Filipenses, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ela é escrita enquanto Paulo está preso, está na cadeia. Então Paulo ele continua mesmo nesse período de prisão, orientando as comunidades cristãs que ele fundou nas suas viagens. E Filipos, né, possui uma dessas comunidades, daí o nome de Carta aos Filipenses, os moradores de Filipos. Né, e essas comunidades não são igrejas, né, não existe ali uma constituição eclesiástica no sentido que a gente entende hoje. São pessoas que ouviram, acharam aquilo interessante e resolveram continuar debatendo o tema, né? Porque tudo naquele período, no período do cristianismo nascente, aquelas informações eram uma grande novidade, uma coisa completamente diferente de tudo que se havia pensado até então. Né? E aí essas comunidades, elas nascem a partir das visitas de Paulo e de seus seguidores, né? Particularmente estamos nos referindo a essas comunidades cristãs compostas já não somente por membros judaicos, né? Aí teremos já o cristianismo reunindo diversas culturas diferentes, e isso gerou muitas dúvidas, porque são culturas diferentes e cada um acostumado a lidar com a divindade, com Deus, de uma maneira diferente da outra. Então, Paulo vai, por intermédio de suas cartas, continuar orientando essas comunidades que ele deixou, né? E ele vai, nas suas cartas, cumprir esse papel. E na carta de Paulo aos Filipenses, ele abre com uma saudação, ele vai para uma ação de graças e súplica, e na sequência ele vai falar do progresso do Evangelho. Ele vai contar, olha, como o Evangelho está crescendo por aí. E ele diz assim, um trechinho que a gente iluminou para trazer para vocês aqui, que ele diz assim: é verdade que alguns pregam o Cristo por inveja a mim e por discórdia. Quer dizer, pregam o Cristo não pelo Cristo, pregam o Cristo por razões diversas. Né? Ele fala, é verdade, ele já sabia disso. Né? Talvez fosse até um questionamento da comunidade de Filipos. Mas ele vai falar assim, isso é no versículo 15 do capítulo 1 da carta. E no versículo 18 ele fala assim: mas não faz mal, contanto que de todas as maneiras, por pretexto ou por verdade, Cristo seja anunciado. Faz mal, não tem problema. O mais importante é a gente anunciar o Cristo, porque as pessoas vão se interessar dessa novidade, vão se informar mais e vão acabar encontrando esses valores cristãos que nos são oferecidos hoje, né, de forma integral. E naquela época era bem mais difícil, né? Então o importante seria anunciar o Cristo. E aí ele segue pedindo um apelo à constância lá pelo versículo 27 do capítulo 1. E no capítulo 2 ele começa falando do exemplo da humildade do Cristo. O capítulo 2 é onde está, o versículo 5 é o nosso, né?
E ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 2, portanto um pouquinho antes do versículo que Emmanuel se inspira, vai dizer assim, ó, completai minha alegria permanecendo unidos, tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Né? Ele vem aqui então, nesse trecho, enaltecer a necessidade de união daquela comunidade. Né? E ele fala do amor. O amor que, segundo Cristo, resume todas as leis e os profetas. Né? E realmente a gente sabe que é exatamente isso, porque à medida que a gente se envereda por um tema, você encontra amor. Você se envereda por outro tema, você encontra amor. Você vai ler Emmanuel, amor. Joana, amor. Você vai ler Paulo de Tarso, amor. Enfim, esse elemento é uma constante. E sem amor não há união. Para que haja união é necessário amor. Então é muito interessante essa colocação de Paulo. E pouco depois ele vai trazer então o versículo 5, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o sentimento, o amor, o mesmo sentimento, né? É adubar esse sentimento para que ele esteja nas comunidades cristãs, dada a importância dele. E a partir daí, a gente vem para o texto de Emmanuel, mas ficamos aqui, fica a sugestão para que vocês também leiam a epístola de Paulo aos Filipenses, à comunidade de Filipos, que é bastante interessante e garanto que muitas vezes nos passa desapercebida, né, a riqueza desse momento vivido pelo cristianismo, né? E vamos a Emmanuel então. Emmanuel começa dizendo assim: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Voltam à carne e reencarnam. Para desfazer, então não é evolução, cara. Não volta à carne para evoluir, é para desfazer, né? É reparação. E nesse contexto, com certeza, todos nós aqui estamos inseridos. Nós, espíritos de terceira ordem. Se você se sente um espírito de terceira ordem, bem-vindo ao clube. Nós já nos reconhecemos como tal. E todos nós, espíritos de terceira ordem, estamos nesse contexto, com toda certeza. Né? Precisamos evoluir? Claro que sim, mas temos muito a reparar. Né? Muito que produzimos nesta encarnação e nas anteriores. Né? E se nessa já produzimos alguns elementos a reparar, imagina nas anteriores, aonde fomos cada vez mais animalizados, né? Menos evoluídos do que somos hoje. Então, o próprio Emmanuel diz que são raros esses, né? São raros os que não voltam à carne para desfazer aquilo que fizeram. Ele segue dizendo assim: ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si. Isso é muito interessante, porque ela desmancha aquela ideia, né? Emmanuel está sendo claro com relação àquela ideia de não fazer para não errar. Não fazer é um erro também. Então, em não fazendo, eu já erro. Ele está dizendo aqui de forma muito clara, quer dizer, o ocioso, o preguiçoso, ele tem que voltar para desintegrar a rede de inércia que criou no seu derredor. Né? Então, me lembra uma frase dita por Jordan Peterson: se eu tenho uma verdade para dizer e não digo, o que eu estou dizendo é uma mentira. Né? O simples ato de não falar nada, segundo esse psicólogo americano, já é uma mentira por si só. Né? Quer dizer, Paulo e Emmanuel, aliás, ele diz que o ócio, né, essa omissão, essa inutilidade, é a mesma coisa. Interessante essas ideias. E aí,
Emmanuel continua dizendo assim, bom, ele elencou aqui uma classe de problemas, né? Aquilo que a gente retorna para desfazer, e aquilo que eu não faço também terei que desfazer, né? E aí ele vem com a solução. Ele fala assim: somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. É necessário inspiração. Segundo o que? O padrão de Jesus. Modelo e guia. Então, eu me inspiro no padrão, no modelo, nas ideias do cristianismo para criar o bem, para produzir o bem. E aí ele define bem. Ele fala assim: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Bem é o melhor para todos, né? Então, se for ruim para alguém, não é o bem em Cristo. Né? Se eu estou produzindo uma obra que só é boa para mim, ou só é boa para minha família, ou só é boa para aqueles que são interessantes para mim, não é em Cristo que eu estou produzindo. Muito bem. E aí ele começa a estabelecer algumas características dessa produção no Cristo, né? Essa produção no Cristo, ela deve ser sem expectativa de remuneração. Não deve haver pagamento, cobrança. Então nós de graça recebemos, de graça temos o dever de retribuir. A esperança pelo pagamento, seja do nosso irmão, seja da própria divindade, porque nós negociamos com Deus, né? A ideia de uma promessa, ela está dentro desse contexto, dessa negociata, né? Se eu receber isso, eu faço aquilo. Quer dizer, se eu tenho um pagamento, então eu produzo, né? E aqui ele está dizendo, Emmanuel é explícito nesse ponto, não tem negociação, né? E o segundo aspecto que ele nos apresenta é o sem exigências. E a ideia da exigência, ela já nos remete ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Muitas vezes a gente apresenta formas de auxílio, mas a gente quer um retorno. Não um retorno financeiro, mas um retorno da parte dele. A gente exige mudança, a gente exige que ele assuma responsabilidades, porque nós já assumimos, então ele também deve. No entanto, nos esquecemos que nós somos espíritos que estão em estágios evolutivos diferentes. E o que muitas vezes é muito simples para o meu irmão, para mim é muito difícil. A forma de agir de Francisco Cândido Xavier era espontânea, ela vinha com simplicidade. E aquela conduta é raríssima nos dias de hoje. Por quê? Porque nós ainda não estamos naquele padrão. A gente ainda não atingiu aquele nível. É por isso que nós não conseguimos abrir mão, inclusive, da segurança de uma família para dedicarmos as nossas vidas aos semelhantes. E aqui Emmanuel diz, não tem exigência. O Cristo não exigiu de ninguém, Deus não exige de ninguém, mas nós muitas vezes vamos nos colocar na condição de quem pode sim e deve exigir, né? Então, reflexões. Sem mostrar-se e sem exibir superioridade. Então esses dois aspectos que estão bem casados, né? Eu acho que valem muito a pena ser refletidos por nós no momento em que iniciamos essa ou aquela empreitada das nossas vidas. Qual a finalidade da empreitada em si? Vale a pena a gente parar alguns minutos, refletir no propósito, né, no motivo que nos levou àquela ação,
né? E refletir em como estamos atuando no decorrer da prática que nos propusemos. Né? Será que a gente está enveredando? Porque muitas vezes a vaidade, o orgulho nos conduzirá para esse campo da atuação. Né? Esses elementos que são a condição natural de espíritos de terceira ordem, qual seja a ignorância, e que estão ainda em volume bastante grande em cada um de nós. Daí a necessidade da vigilância constante. Daí, Emmanuel elencá-los aqui para nós. Segue elencando outros aspectos sem tributos de reconhecimento. Né? Eu não recebi nenhum bem, mas também não pode receber nenhum tributo de reconhecimento. Esse é um pagamento imaterial. Né? O pagamento imaterial por aquilo que produzimos, né? E que se produzimos segundo a inspiração no padrão de Jesus, não pode ter essa característica. Né? Porque se eu quero tributo de... Imagina o Cristo exigindo tributo de reconhecimento, ele tinha que ser o líder do Sinédrio. Só para a gente começar a entender. Muitas vezes a gente quer ser o presidente da casa, a gente quer estar dentro de uma hierarquia porque a gente se acha merecedor desse título. Não estamos recebendo nada, é um título que nos envaidece. Né? E aí compete-nos refletir acerca desse apontamento justo e necessário por parte de Emmanuel. E finalmente ele fala... Ele nos apresenta uma condição que eu penso ser a mais, pelo menos do meu ponto de vista, a mais importante para esse espírito que está falando aqui agora. Para mim. Né? Sem perturbação. Desafiador. Por quê? Porque um espírito de terceira ordem facilmente se perturba. Nós facilmente nos perturbamos. Qualquer pedra no caminho nos tira o chão, por menor que seja. Qualquer problema gera turbulência na nossa vida, por menor que seja. Então, essa recomendação de Emmanuel, para que que não é só de Emmanuel, é do Cristo também, né? Para que mantenhamos um clima de equilíbrio, ela é uma manutenção, ela é uma recomendação desafiadora. E como nós somos esses espíritos tão pequenos ainda, tão jovens do ponto de vista moral, nós iremos nos perturbar. E é importante a gente entender que devemos então, o mais rápido possível, voltarmos para os trilhos, voltarmos para a condição de equilíbrio. Porque é preferível essa linha do que a outra, qual seja mantermos-nos na condição de perturbação constante, na qual reside a casa mental de um número muito grande de irmãos encarnados e desencarnados, infelizmente. E essa recomendação, então, fecha o grupo de recomendações de Emmanuel no que diz respeito ao padrão de Jesus, a como atuar seguindo o padrão de Jesus. E a partir daí, ele vai dizer assim, ó, em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se, sem ligar-se, sem se fixar, sem se atar. Por que Emmanuel está nos orientando nesse sentido? Porque muitas vezes a gente vai atuar em favor do nosso próximo e nessa atuação vamos nos prender a ele. Por diversos fatores. Muitas vezes é porque a gente investiu muito tempo naquela relação e aquela relação da parte de nosso irmão não vai aonde nós gostaríamos que fosse. E aí nasce a mágoa. E a mágoa nos aprisiona.
Aonde houver mágoa, há uma prisão por si só. Aonde houver rancor, aonde houver ódio, e à medida que esse movimento vai se agravando, esse sentimento vai se tornando mais forte, maior a prisão. Daí Emmanuel destacar essa questão, essa relação. É o Cristo que elenca o perdão como sendo um fator de libertação. Libertação de quem? De mim mesmo. Eu estou algemado. Eu revivo os problemas pela mágoa, problemas que aconteceram lá atrás, que foram esquecidos muitas vezes pelo outro, mas que eu revivo. Daí o aprisionamento. Eu me aprisionando. E quando eu perdoo, eu não perdoo para o outro, eu perdoo para mim, porque quem se liberta sou eu. Esse elemento da libertação do perdão, que muitas vezes eu vou perdoar o outro, como se estivesse fazendo um bem para ele, está fazendo um bem para si mesmo. Está se libertando. Se o outro vai continuar preso, é problema dele. Mas você, em se libertando, oferece a ele também ferramentas para que ele se liberte por si só, porque o perdão tem esse papel. Daí Jesus oferecer aos seus discípulos a ideia do perdão não 7, mas 70 vezes 7, sempre que possível. Porque a cada perdão eu me liberto daquela carga. Segue Emmanuel dizendo assim: da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. É desafiador. Para nós, esses espíritos pequenos que somos aqui, é desafiador agir com esse nível de abnegação. No entanto, é importante saber que esse é o caminho, esse é o farol, é nessa direção que devemos seguir. Ainda Emmanuel falando do Cristo. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para os cárceres com a atenção centralizada nos desígnios celestes. É uma bela definição das competências do Cristo. E aí, depois de nos apresentar os exemplos tirados da conduta do Cristo, Emmanuel vem falando para nós agora. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Ele está falando para o Espírito. Ele está falando que a vida não cessa, né? Para nós espíritas que entendemos, né? Que a nossa produção para a felicidade comum, ela não termina aqui nessa encarnação, ela é algo que segue a linha infinita dos nossos dias e das nossas horas. E aí ele continua: todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Ajuda a todos. Por que ele está falando para a gente ajudar a todos? Porque provavelmente, né, a gente já ouviu aquela música, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Então, em nosso coração, nós reservamos um tratamento diferenciado para este ou para aquele. E é essa reflexão que devemos fazer acerca dessa diferenciação, para que possamos colocar as recomendações de Emmanuel em prática. A recomendação é ajudar a
todos. Então, de repente, esses que nós julgamos menos merecedores dos nossos auxílios, sejam exatamente quem mais precisa da nossa oração, da nossa atenção. Então, que a gente possa refletir dentro dos nossos... Quem são esses que nós consideramos desmerecedores? E a partir daí, relembrar a fórmula da boa terra que Jesus nos apresenta lá no final da parábola do Consolador. Aliás, da parábola do semeador. A boa terra é aquele que ouve, compreende e produz. Uns 30, outros 60, outros 100 por um. E quanto eu posso produzir para esses diferentes que eu já reconheço, que eu olho com um certo desdém por conta da forma com que agem? Como é que eu vou começar a transformar a minha conduta, não a dele, a minha conduta, em uma conduta compatível do Cristo, segundo o que Emmanuel nos apresentou aqui? Quanto eu posso produzir? 30, 60, 100 por um? Não sei. Mas eu vou fazer alguma coisa por esse irmão necessitado, equivocado, desequilibrado, desestruturado. Por esse irmão que não tem a menor intenção de seguir a trilha do Cristo neste momento, mas que em algum momento, assim como nós, despertará. Então, se o que eu consigo fazer é pensar neles com amor, que bom. Mas se eu não consigo isso, se eu consigo orar no meu quarto pensando neles, orar a Deus pedindo para que os ilumine, então é isso. Amigos, é isso que tínhamos nas reflexões de hoje. Nós desejamos a todos uma semana de muita paz e de muita luz. Que assim seja.